Olá! Hoje, a gente vai mergulhar fundo na filosofia de um dos livros mais impactantes já escritos sobre sucesso, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. A premissa dele é, sinceramente, revolucionária. A riqueza não é algo que se encontra por acaso, mas algo que se cria. E tudo começa, primeiro, dentro da mente. Pois é. Essa é a pergunta que muda tudo, né? A ideia de que a fortuna não depende só de sorte ou de trabalhar duro sem parar. É algo que pode começar como uma sementinha, uma ideia, plantada no nosso pensamento. E essa história toda começou com um desafio que parece coisa de filme. Imagina só. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, chama um jovem jornalista e dá para ele uma missão que parecia impossível: descobrir e organizar passo a passo a fórmula do sucesso. O Carnegie tinha essa convicção. Ele acreditava que existia um segredo, um padrão que ligava todas as pessoas bem-sucedidas. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, desvendar esse segredo juntos, etapa por etapa, do mesmo jeito que o Napoleão Hill fez. E o que dá um peso enorme para essa filosofia é de onde ela veio. Isso não foi uma ideia que surgiu do nada. Foi o resultado de 20 anos de pesquisa, de um estudo profundo, analisando as mentes de gigantes como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, tudo para encontrar aquele fio condutor que unia todos eles. Certo? Então, por onde a gente começa a decifrar esse código? Segundo Hill, tudo, absolutamente tudo, começa com uma faísca inicial. O verdadeiro motor por trás de qualquer grande conquista. E aqui já vem a primeira grande sacada do livro. Não se trata de querer alguma coisa de forma casual, sabe? É um desejo ardente, uma obsessão que toma conta da mente de um jeito que a derrota simplesmente não é uma opção. O livro mostra o contraste entre esses dois estados mentais com histórias muito poderosas. De um lado, tem a história de R.U. Darby, que vendeu a mina dele e perdeu uma fortuna porque parou de cavar quando faltava só 1 metro para o ouro. Do outro, a história de uma menininha com uma determinação tão forte, tão absoluta, que ela conseguiu dominar um adulto que parecia intimidador. E essa frase resume tudo de forma brilhante. Para aquela menina, não existia plano B, não tinha talvez. A necessidade da mãe dela era um fato. Ponto final. Essa é a força de um desejo ardente. Ele queima todas as outras possibilidades. Mas, claro, um desejo, por mais intenso que seja, precisa de direção. Não adianta ter um motor de Ferrari sem volante, né? É preciso equipar a mente com as ferramentas certas para poder nutrir e canalizar toda essa energia. Então o Hill aponta para 3 ferramentas mentais que são chave. Primeiro, a fé, que ele descreve como a certeza de que algo vai acontecer, mesmo que não exista nenhuma prova disso. Depois, a imaginação, que é como a oficina da mente, onde os planos são criados. E, por fim, a autossugestão, que é o jeito de programar a nossa mente subconsciente para trabalhar a nosso favor. E para mostrar o poder da fé, Hill conta a história mais pessoal e, sinceramente, mais tocante do livro. Contra todos os diagnósticos médicos, ele se agarrou à convicção de que o filho dele, que nasceu sem orelhas, iria ouvir. Ele plantou esse mesmo desejo na mente do menino e, segundo ele, a própria natureza encontrou um jeito de transformar aquilo em realidade. Hill também divide a imaginação em 2 tipos. A imaginação sintética é como se fosse um DJ, que pega músicas que já existem e as mistura para criar algo novo. Já a imaginação criadora, bom, essa é a fonte da genialidade, de onde vêm os insights, os flashes de inspiração, conectando a mente a um lugar de ideias totalmente novas. Ok, então já temos o desejo e as ferramentas mentais. Mas e aí? Como é que se transforma isso em resultado de verdade, em algo concreto? É aqui que a filosofia se torna incrivelmente prática. Este é o famoso método de 6 passos do Hill. Olha só como ele é específico, como ele não deixa espaço para ambiguidade. Não é sobre querer mais dinheiro. É sobre querer uma quantia exata, até uma data exata, em troca de algo exato. É quase um contrato que a pessoa assina com ela mesma. A necessidade de tomar uma decisão firme é outro pilar. Essa história do Henry Ford é clássica. Quando os engenheiros dele disseram que era impossível construir um motor V8 numa peça só, a resposta dele foi simples: façam mesmo assim. Essa recusa em aceitar o impossível é uma marca registrada das pessoas que realizam grandes coisas. Mas para levar essa ideia de decisão ao extremo, Hill conta uma história ainda mais dramática sobre um guerreiro que, prestes a enfrentar um exército muito maior, fez algo que ninguém esperava. Ele deu a ordem: queimem os navios. Ao fazer isso, ele eliminou qualquer chance de recuar.
A única opção que restava era vencer. Esse nível de comprometimento total, de cortar qualquer rota de fuga para o fracasso, é o que transforma um simples desejo em uma necessidade absoluta. E quando a decisão encontra um obstáculo? A resposta é persistência. Esse número, 36, representa o número de vezes que a escritora Fannie Hurst foi rejeitada. Pelo mesmo editor, 36 vezes. Mas ela simplesmente se recusou a aceitar um não como resposta final. Então, vamos lá. Desejo ardente, fé, planos, decisão, persistência. Todos esses são os componentes, as pistas que o Carnegie deixou para o Hill. E no final, quando a gente junta tudo isso, o grande segredo é revelado. O livro tem um poema que amarra toda a filosofia de um jeito genial. E ele já começa estabelecendo uma verdade fundamental. A batalha, seja ela qual for, é vencida ou perdida primeiro dentro da nossa própria cabeça. E ele continua desafiando aquela ideia de que o sucesso é só para quem tem vantagens físicas ou externas. Existe algo muito mais poderoso em jogo. E aqui vem o clímax. A vitória não pertence necessariamente ao mais apto, mas sim àquele que tem uma convicção inabalável na própria capacidade de vencer. A crença vem antes da realidade. E aí está. O grande segredo de Carnegie é revelado. Não é uma única frase mágica, não é um truque. É o processo inteiro. É a compreensão profunda de que pensamentos têm poder real, tangível, e que, ao dominar a própria mente com a disciplina que o livro ensina, é possível, literalmente, criar a própria realidade. E isso nos deixa com a pergunta final que a filosofia de Hill propõe. Se os pensamentos realmente são coisas, qual deles cada pessoa vai escolher para transformar na sua própria realidade?